o Estado e a recontextualização. Se passarmos a considerar a mudança para modelos de desempenho e seus modos em relação ao processo de recontextualização, com a qual esses modelos e modos são imaginativamente elaborados como discursos e práticas pedagógicas, então devemos primeiramente examinar a forma de controle oficial sobre esses procedimentos recontextualizadores. No caso da educação de nível superior, não existe campo oficial de recontextualização para a elaboração de um discurso de educação de nível superior oficial. Entretanto, existe uma forte regulação indireta imposta ao processo recontextualizador pelo Wider Education Fund, Conselho Executivo para Financiamento da Educação Superior, inclusive o emprego decisivo de seletividade da pesquisa e pelos conselhos de pesquisa. E, no caso de algumas instituições, pela sua posição no setor, as instituições de educação superior têm de otimizar seus resultados com respeito ao ensino e pesquisa de acordo com essas restrições. Embora cada instituição tenha seu próprio campo de recontextualização e sua estrutura particular de gestão, cada uma dessas competentes compete com outras semelhantes. Por conseguinte, o campo da educação superior aceita a estratificação interna das instituições, que fornece, então, seu grupo de referência para a recontextualização interna. Aqueles que se encontram no topo ou quase no topo dessa hierarquia podem conservar suas posições mais por conseguirem atrair ou manter as principais estrelas do mundo acadêmico do que por mudanças em seus discursos pedagógicos que atendam às exigências de mercado. Isso não significa naturalmente negar a existência de avanços no campo intelectual, especialmente em se tratando de resultados tecnológicos bem-sucedidos. Significa, sim, que eles não parecem muito inclinados a regionalizar seus discursos. Em contrapartida, aquelas instituições que estão em posição bem menos privilegiada na estratificação são normalmente as que não conseguem atrair estrelas e, por conseguinte, estarão muito mais preocupados em explorar as possibilidades do mercado de seus discursos pedagógicos. Assim, essas instituições estarão mais propensas a desenvolver identidades projetadas, o que elas são passa a ser uma função das exigências determinadas pelo contexto de mercado, e isso significa os recursos para a construção de uma identidade particular. Nesse caso, a regionalização será provavelmente um procedimento recontextualizador decisivo, e os conteúdos e nomes provavelmente se deslocarão para o que é considerado como demanda. Se essas instituições desenvolverem identidades projetadas, então aquelas próximas do topo da pirâmide talvez consigam manter essas identidades introjetadas tradicionais, embora elas estejam agora mais ambíguas e ambivalentes, em virtude de suas orientações mais apropriadas. Como resultado da educação superior, não existe apenas uma estratificação do contexto contextos recontextualizadores e de regionalização, mas também uma estratificação de identidades, não somente das instituições, mas igualmente de pessoas e de estudantes. O processo de recontextualização da educação superior pode, assim, gerar um discurso pedagógico altamente variado por meio da estratificação, como base de um movimento propriamente comum rumo à modularização. Fica agora bastante claro que os modelos de desempenho dominam tanto no nível primário como no secundário. Entretanto, esses modos são diferentes daqueles encontrados na educação de nível superior, na qual, conforme mencionei, estão ocorrendo mudanças acentuadas em direção à regionalização. Por conseguinte, em consequência do currículo nacional e de suas muitas versões, existe uma classificação mais forte, porque o currículo é uma coleção de disciplinas singulares, cujos aspectos comuns não são postos em prática de forma efetiva. Há o monitoramento desse currículo pelo Estado por meio de provas nacionais, e as estruturas de exames públicos sustentam esse código de coleção. O enquadramento, por outro lado, diminuiu
de importância em relação à avaliação devido ao papel cada vez maior da avaliação continua e é a possibilidade de os estudantes repetirem o curso e se a nota obtida não for a esperada. As escolas podem explorar muito bem essa fraqueza estrutural sobre a avaliação, como forma de aumentar o seu desempenho. Embora o monitoramento do currículo escolar tenha sido centralizado, a estrutura administrativa foi descentralizada. As escolas têm agora maior autonomia sobre o orçamento e sua alocação, bem como sobre sua situação administrativa, podendo optar por não serem controladas pela autoridade local. O enfoque principal dessa estrutura gerencial é o desempenho da escola como referência à capacidade de atrair e conservar estudantes. Esse comportamento e suas realizações. Visto deste ângulo, embora as discussões pedagógicas tenham diferentes enfoques, o enfoque gerencial de todas as instituições, em todos os níveis, é semelhante. A estrutura administrativa tornou-se o dispositivo para a criação de uma cultura empresarial competitiva. Essa última é responsável pelos critérios adotados nas principais nomeações administrativas e na contratação de pessoal especializado para promover a eficiência dessa cultura. Existe, assim, um deslocamento entre a cultura do discurso pedagógico e a cultura gerencial. A cultura do discurso pedagógico das escolas é retrospectiva, com base em uma narrativa passada de controle e significância das disciplinas, ao passo que a estrutura gerencial é prospectiva, apontando para o novo, espírito empreendedor e suas instrumentalidades. O Estado inseriu, então, uma cultura pedagógica retrospectiva e uma cultura gerencial prospectiva. Entretanto, a ênfase no desempenho dos alunos e os passos tomados para melhorar e manter tal desempenho para a sobrevivência da instituição provavelmente abrirão caminho para a instrumentalidade promovida pelo Estado. O valor intrínseco do conhecimento pode ser destruído, mesmo que o código de coleção do currículo pareça sustentar tal valor. O Estado, por conseguinte, por meio de maior centralização e de novas formas de descentralização, introduziu mudanças nos modelos e métodos pedagógicos nas estruturas gerenciais e nas culturas de todas as instituições educacionais, além de patrocinar modos genéricos. A reprodução de formas reconhecidas e recompensadas pelo Estado é facilitada pela mudança nas posições de controle nos campos de recontextualização, COR, CRP, pela introdução de novos discursos e, o mais importante de tudo, pela predominância de novos atores imbuídos de novas motivações. Reorganização do capitalismo e a formação de identidades. Investigamos as mudanças nos processos recontextualizadores em todos os níveis educacionais e a nova inserção no trabalho e na vida, com exceção das instituições de elite. Sugerimos que esse processo está deslocando as identidades pedagógicas oficiais, em que os códigos foram adquiridos de modos introjetados para modos projetados. Vimos que os modos introjetados são narcisistas, hierárquicos e elitistas, e argumentamos que as novas formas de modos projetados corroem uma base coletiva e substituem os compromissos internos e sentimentos de dedicação por instrumentalidades de curto prazo. O discurso, até agora, teve como única preocupação a elaboração e a distribuição de discursos pedagógicos, instituições e identidades oficiais. Embora tal discurso transmita, ou espera-se que ele transmita, soluções e estratégias politizadas de grupos e partidos dominantes, ele não está de forma alguma imune a outras influências, regulações e construção de identidades, as quais finalmente passam a abordar. Muita coisa já foi escrita sobre o pós-modernismo, a última fase do modernismo e a localização de identidades. Giddens, 1990-1991, Harvey, 1989, O'Neill, 1995.
E não tenho nenhuma intenção de discordar aqui sobre essa literatura. Entretanto, parece claro que da antiga fala, aquelas identidades enfocadas do ponto de vista biológico, identidade de gênero, relação, de idade, nas chamadas identidades adis- adstritas, foram consideravelmente enfraquecidas. São ambíguas e podem, até certo ponto, ser realizadas. Essas pontuações culturais e especializações, idade, gênero e relação de idade, não possuem hoje mecanismos suficientes para a construção de uma base estável e coletiva. Além do mais, novamente, na fala antiga, as identidades localizadas em classes e ocupações tornaram-se mecanismos atualmente considerados insuficientes para as identidades estáveis não ambíguas. Esse enfraquecimento dos mecanismos estáveis não ambíguos coletivos para a construção de identidades como resultado desse novo período de capitalismo de transição causou perturbação e também o desmonte de tais identidades e, ao mesmo tempo, ensejou a possibilidade de construção de novas identidades. Podemos diferenciar três construções fundamentais de identidade, como oposições tanto no interior de cada construção como entre elas, descentradas, retrospectivas e prospectivas. Ver figura 2. São vários os recursos usados na construção dessas identidades. As identidades descentradas são construídas a partir de recursos locais. As identidades retrospectivas inspiram-se nas grandes narrativas, sejam elas culturais ou religiosas, que servem de modelos. As identidades prospectivas, por sua vez, devem sua construção a recursos narrativos que criam uma recentralização da identidade, isto é, dando à identidade uma nova base coletiva. Identidades descentradas. Recursos opostos e com diferentes localizações servem de base para a construção dessas identidades. Em um caso, os recursos são o mercado, nesse caso. E no outro, os recursos são terapêuticos. Farei uma distinção entre identidade instrumental e identidade terapêutica. Instrumental, mercado, origina-se nos significadores de mercado. A identidade surge de uma projeção para artigos de consumo que transmite para o eu e outros os atributos espaciais e temporais da identidade, isto é, seu quem, seu que e seu progresso. Tais construções são estáveis apenas no método de elaboração, não nas formas temporais. Para essas identidades, os limites são permeáveis e o passado não serve de guia para o presente, muito menos para o futuro. A base econômica dessas identidades orienta sua política anticentralista, terapêutica. Essa identidade é construída com recursos locais e é descentrada, mais oposta às identidades de mercado. Se as identidades de mercado são produzidas por meio de projeção, então a terapêutica é produzida por introjeção. Aqui o conceito de eu passa a ser fundamental, sendo visto como um projeto pessoal. É uma construção regulada internamente e independente dos significadores externos de consumo. Ela é uma construção verdadeiramente simbólica. A identidade assume a forma de uma narrativa aberta que constrói uma linearidade interna. A exemplo da identidade de mercado, também para a terapêutica, as fronteiras são permeáveis e o passado não é um guia necessário ao presente ou ao futuro. Se a identidade de mercado depende da segmentação do shopping center, então a identidade terapêutica é igualmente dependente de procedimentos internos razoáveis de segmentação externa. Figura 2. Campo contemporâneo de identidades. Capitalismo de transição. Desmonte de identidades. Novas construções de identidades. Tipos: descentrado, retrospectivo, prospectivo. Recursos: local, passado, nova centragem. Modos: instrumental, terapêutico, fundamentalista, elitista cultural,
De fundamentalista, puxa o link para religião, nacional e populista. Modo prospectivo, nova centragem, gênero, raça, região. Identidades retrospectivas. Essas identidades usam como recurso as narrativas do passado que sejam capazes de fornecer modelos e critérios. Nesse aspecto, as identidades retrospectivas constroem-se às identidades descentradas, uma vez que ambos os modos instrumental e terapêutico rejeitam as narrativas passadas como modelos e critérios para o presente ou para o futuro. Da mesma forma como distinguimos dois modos opostos de identidade descentradas, também diferenciaremos os dois modos opostos de identidades retrospectivas, fundamentalista e elitista. Fundamentalista, essa é uma identidade retrospectiva elaborada com a base em recursos religiosos fundamentalistas. Ela cria as condições para uma identidade não ambígua, estável intelectualmente, inacessível e coletiva. Além disso, absorve o eu em todas as suas manifestações, fornecendo-lhe um local livre de instabilidades e ambiguidades correntes e figuras para análise crítica, relação e comportamento. Ela também produz um isolamento considerável entre o sagrado e o profano, permitindo a entrada no mundo profano sem sofrer os efeitos de algum tipo de apropriação ou colonização. Em termos menos metafóricos, ela estabelece uma forte separação entre influências comportamentais e modernizadoras ou pós-modernizadoras. Assim, o fundamentalismo islâmico possibilita a apropriação de tecnologias ocidentais sem penetração intelectual. Mais próximo de nós, a ascensão do movimento religioso fundamentalista ocupa funções semelhantes. Também podem considerar o nacionalismo e o populismo como fundamentalistas, uma vez que ambos recorrem a explicações mitológicas de origem, pertencimento, evolução e destino. Elitista. Trata-se de uma identidade retrospectiva totalmente oposta à fundamentalista, elaborada segundo os mecanismos de alta cultura, uma construção e apropriação elitista. Essa narrativa do passado fornece modelos, critérios e padrões de comportamento. É uma amálgama de conhecimento, sensibilidade e maneiras de educação e criação. Entretanto, ela pode ser apropriada por um tipo especial de educação sem interferência de criação. Com as identidades fundamentalistas, ela compartilha classificações fortes e hierárquicas internas, mas ao contrário dos novos fundamentalistas, ela não aceita o envolvimento com o mercado. Embora as identidades fundamentalistas possuam sólidas regras de associação, a conversão é alcançável. Isso é bem diferente no caso de identidades elitistas, uma vez que elas exigem um aprendizado bastante longo e árduo. Se as identidades descentradas utilizam a projeção e introjeção como métodos organizadores, acreditamos que as identidades retrospectivas, fundamentalistas ou elitistas, dependem mais das formas de um superego forte. Identidades prospectivas. Essas identidades são essencialmente voltadas para o futuro. Elas podem até mesmo utilizar e se sustentar em narrativas, mas tais recursos narrativos de construção de identidades prospectivas situam a identidade no futuro. Os recursos narrativos da identidade retrospectivas estabelecem e legitimam essas identidades no e em torno do passado. Enquanto as identidades descentradas se distanciam do coletivo, as identidades prospectivas apontam para uma nova base de solidariedade voltada para aquelas a quem foi dado o direito de serem reconhecidos. Nesse sentido, pode-se dizer que as identidades prospectivas estão em processo de recentralização. Elas alteram a base de reconhecimento de relação coletiva. As identidades prospectivas são lançadas por movimentos sociais, por exemplo, aqueles que tratam de gênero, raça ou região. Em seu ponto de partida, elas são evangelizadoras e confrontadoras. As identidades prospectivas
compartilham com as identidades fundamentalistas a consumação do eu, no sentido de que as manifestações envolvem toda a personalidade. As identidades prospectivas, a exemplo do que acontece com as fundamentalistas, estão engajadas na conversão, assim como as identidades fundamentalistas estão envolvidas em atividades econômicas e políticas para preparar o desenvolvimento do seu novo potencial. Embora algumas dessas identidades tenham características semelhantes, elas são manualmente exclusivas no sentido de que a adoção de uma exclui a possibilidade de outra. Pode haver inter-relação das identidades fundamentalistas e identidade prospectiva. Essa classificação rigorosa sugere bases sociais distintas e diferentemente especializadas. A posição de classe social pode não fornecer tal base. Na verdade, essas identidades podem ser bem mais significadoras de frações de classe em vez de identidades de classes sociais propriamente ditas. Talvez fosse melhor identificar a posição social dessas identidades, ou antes, a posição social que atua seletivamente em sua construção em termos de campos de controle simbólico e economia, bem como das posições dentro de tais campos. À guisa de tentativa, poderíamos sugerir o seguinte: as identidades terapêuticas e elitistas serão provavelmente elaboradas por distinções pedagógicas e distribuídas em agências especializadas no campo de construção simbólico. As descentradas instrumentais são selecionadas por aqueles no campo econômico que não ocupam posições empresariais, por exemplo, as novas tecnologias de informação. Os fundamentalistas no Ocidente são provavelmente selecionadas por aqueles que têm uma base empresarial no campo econômico ou uma base ameaçada naquele campo. As identidades prospectivas serão mais provavelmente encontradas no campo de controle simbólico do que no campo econômico. O que importa é que apenas uma das 7 identidades possíveis entre os 3 tipos é o tipo projetado, enquanto no campo das identidades pedagógicas oficiais existe um movimento geral em direção ao tipo projetado. Esse parece ser a base da oposição entre as identidades reguladas pelo Estado e as identidades do tipo projetado, distribuídas pelo Estado. Uma resposta em termos educacionais ao capitalismo de transição e o surgimento de novas possibilidades de formação de identidades do tipo introjetado é também um resultado desse mesmo tipo de capitalismo. Esse deslocamento entre o princípio organizador de formação de identidades, dentro e fora da educação oficial, pode bem ser uma condição importante para uma reavaliação crítica das instituições educacionais e o principal e foco de seus discursos. A primeira natureza diversa e contraditória das novas formações de identidade cria uma base generalizada de resistência. Tal diversidade pode ser menos um índice de fragmentação cultural como nas histórias modernistas e mais um ressurgimento cultural geral de rituais de subjetividade e novas formas sociais. Pela primeira vez, construímos um discurso e uma cultura pedagógica virtualmente seculares e que são, ao mesmo tempo, uma recuperação do sagrado. Isso não quer dizer que tais formas sejam bem-vindas, patrocinadas ou generalizadas.